Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Você pode se assentar glorificando aí, irmãos? Fique à vontade no nome de Jesus. Quantos estão alegres com Jesus, diga glória a Deus. Quantos estão crendo que Jesus se faz presente aqui nessa casa, diga aleluia, irmãos. Fala para o teu irmão assim, meu irmãozão, não conversa comigo agora não, por favor. Eu sei que vai chegando um momento que o culto vai decorrendo, as coisas vão acontecendo. Eu sei que você está cheio de novidade para contar para esse irmão quando o culto acabar, irmãos. Mas segura aí agora só mais alguns minutos, porque eu creio não, né? Eu tenho certeza que hoje eu serei bem breve. E isso não é jargão, não vou pedir 1 minutinho, 2 minutinhos, isso eu estou sendo sincero diante de vocês. Hoje na minha casa, quando eu fazendo meus afazeres, e confesso que passei um dia bem atarefado, eu coloquei algumas metas para me fazer. Eu falei, hoje eu vou acordar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E quando foi chegando ali por volta de umas 4 horas, minha esposa chegou em casa e falei, só falta 2 coisas para me fazer. Aí eu falei, não, 3 coisas para me fazer. Aí eu falei, falta isso e ir para o culto adorar o Senhor. Aí ela falou, amém. E fiz as outras coisas e estava ali me preparando para vir adorar o Senhor. E quando eu entrei, irmãos, dentro do banheiro para tomar o meu banho, eu não tenho o costume de ficar lendo a Bíblia para pregar, para montar a mensagem, já deixar ali pronta, e deveria. Mas isso uma vez Deus me chamou a atenção em relação a isso, porque eu fiquei um tempo muito fazendo isso. Eu preparava esboços, eu ficava preparando mensagens, e eu não estudava para mim próprio, para me edificar próprio. Eu só preparava mensagens para me pregar, para me fazer e tal. Eu ficava até me imaginando, nossa, isso aqui quando eu falar vai... Mas aí Deus me repreendia em relação a isso. Só que eu li um texto um tempo atrás, e quando eu estava entrando no banheiro para tomar banho, Deus foi me lembrando disso, eu tomando banho ali, lembrando e tal. Eu falei, rapaz, é verdade. E tal, fui tomando banho ali, conversando com Deus, diante de Deus, irmãos, eu estou diante do altar. Eu falei, Deus, por que você está me trazendo à memória isso? Eu vou pregar hoje, pai? Aí eu falei, não, o pastor já botou lá num coisa lá que é ele que vai pregar, botou esqueci até o nome que fala, no banner lá, que é ele que vai pregar. Eu falei, estou tranquilo, mas amém, Senhor, eis-me aqui. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei cedo, e quando chega cedo, irmãos, prepara. Eu dobrei meu joelho ali, eu não orei nem 5 minutos, orei umas meia hora ali, eu fiquei orando, ele foi passando, eu vim rondando, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Mas no meio das minhas orações eu falei assim, Deus, eis-me aqui, que assim seja. E eu tenho um recado de Deus para nossas vidas aqui nessa noite, irmãos. Eu creio que Deus vai falar, que Deus já está falando aos nossos corações aqui no nosso meio, e eu creio que Ele vai continuar falando através da minha vida aqui agora, no nome de Jesus. Abra comigo aí, por gentileza, em Lucas, no seu capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19, verso... Pode ser do 1 em diante. Eu confesso para vocês que quando eu estava ali, o pastor falou comigo, varão, quando eu levantei da oração ali, ele virou para mim e falou assim, aí, você prega hoje? Eu só fiz assim, acho que eu nem falei, eu só fiz assim. O pastor Geraldo chegou perto de mim ali e falou assim, varão, quem prega hoje? Eu falei, rapaz, eu não sei, o pastor Ney falou comigo aqui agora, não sei se ele entendeu, será eu, será ele, não entendi nada. Mas aí depois veio a confirmação ali, eu falei, glória a Deus, Senhor, o Senhor está na casa. E como é bom, irmãos, quando Deus nos prepara antes, quando Deus fala conosco antes, que a gente sobe aqui com aquela responsabilidade de entregar aquilo que o Senhor já falou no nosso coração. E eu confesso que quando eu estava ali, eu ficava tentando conectar algumas coisas a esta mensagem, e Deus ele foi me trazendo coisas bem claras ao meu coração ali, e eu acredito que vai ser uma noite poderosa. Lucas 19 já está lá no telão, eu vou ler na minha versão, e os irmãos acompanhem aí no nome de Jesus. Verso 1 diz assim:
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguiria, por causa da multidão. Correu então diante do povo, subiu uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse, para o ver. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce-lhe depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isso, começaram todos a criticar, a dizer que Jesus tinha ido parar na casa de um homem pecador. Zaqueu pôs-se em pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e às pessoas a quem prejudiquei, vou dar-lhe 4 vezes mais. Jesus então declarou: hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, é o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estão perdidos somente até aqui. Irmãos, boa é essa palavra. E enquanto eu lia essa mensagem, Deus trazia à minha mente muitas coisas. E a gente vai fazendo perguntas para o texto, né? Eu me lembro que quando eu fiz teologia, o pastor me ensinava e ele falou assim: quando você lê um texto, você faz algumas perguntas para o texto. Para quem Jesus estava falando, em que tempo que era aquilo, o que estava acontecendo antes disso, o que ia acontecer depois daquilo. E quando eu lia esse texto, eu fui fazendo tudo isso, eu fui anotando, fui meditando. Só que eu perdi tudo isso. A minha Bíblia se perdeu pela igreja e declaro: se alguém achou a Bíblia do pastor aí, entregue, irmãos, em nome de Jesus. Minha Bíblia está perdida até uns meses aí na igreja já. É uma Bíblia pretinha, letras vermelhas, onde Jesus fala. Se você achou, entrega no nome de Jesus. Ali tem algumas mensagens, enfim. E eu ali anotava e quando eu estava tomando banho ali, Deus vinha trazendo à minha memória tudo isso, muito claro. Ali, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava no seu destino final. Ele estava passando para ir cumprir a sua missão. E que missão era essa, irmãos? Se entregar para que hoje eu e você pudéssemos ter o direito, irmãos, da vida eterna. Jesus ali, ele estava numa missão, ele estava ocupado, ele tinha algo importante para ser feito. Só que, irmãos, glória a Deus que tem gente que aproveita a oportunidade quando aparece diante dos teus olhos. Glória a Deus que tem pessoas que estão, irmãos, atentas àquilo que Deus está fazendo no nosso meio, o que Deus faz aonde Ele passa. E nós já iniciamos esse culto crendo que Ele já se faz presente aqui, amém? Amém, irmãos. Você crê que Ele está aqui nesse ambiente, irmãos? Então começa a tomar atitude, irmãos, de quem verdadeiramente crê que Jesus se faz presente aqui nesse lugar, que a sua vida pode ser transformada nessa noite, a sua história pode ser mudada nessa noite. Basta apenas Ele liberar uma palavra sobre as nossas vidas, que tudo pode mudar dentro de nós aqui nessa noite, irmão. Você crê? Eu creio nisso, que pode apenas Jesus liberar uma palavra para a minha vida aqui. E Zaqueu, irmãos, ele não perde a oportunidade. Ele entende que quem estava passando ali diante dele, irmãos, poderia mudar a sua história, poderia fazer algo extraordinário na sua vida. E uma das perguntas que eu me fiz para aquele texto é: qual era a necessidade de Zaqueu? A gente já ouviu ali as histórias da mulher do fluxo de sangue, que ela vivia por 12 anos ali com uma hemorragia, e ela ouve falar que Jesus estava passando por ali. Ela rompe uma multidão, ela passa no meio de todo mundo, ela passa por diversas
situações, pessoas que se vissem que ela estava ali poderiam apedrejá-la, mas ela rompe tudo aquilo e toca em Jesus e é curada. Mas aquela mulher viu uma necessidade real, e é explícita no texto. Ela via uma hemorragia por 12 anos. A Bíblia também vai dizer sobre alguns homens, os 10 leprosos, que ele vê a oportunidade diante dos olhos deles, vê que Jesus estava passando perante eles, e eles começam a gritar em alta voz, chamando a atenção de Jesus. E Jesus olha e vê a necessidade daqueles homens e os curam. E todos nós sabemos o restante final, que só um volta para agradecer, e aquele que volta tem o seu milagre completo. Não foi parcial, foi completo. Todos eles haviam uma necessidade, mas o texto não diz a necessidade explícita que aquele homem tinha. Só diz que ele era rico, só diz que ele era chefe dos publicanos, e só diz que ele era de pequena estatura, e que ele sobe numa figueira brava para ver quem era aquele homem que passava ali perante ele. E eu me fiz uma pergunta, e eu falei: Deus, todos nós havíamos uma necessidade, porque senão nós não estaríamos aqui, irmãos. Se você hoje não tivesse uma necessidade, talvez hoje nós não estaríamos aqui. E que necessidade é essa, irmãos? Talvez você adentrou aqui nesse ambiente achando que a necessidade que você precisa é uma cura. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que a necessidade que você precisa é um bom relacionamento conjugal. Talvez você entrou aqui achando que a necessidade que você precisa é de um bom emprego. Talvez você entrou aqui achando que a sua necessidade hoje é tantas coisas. Mas eu te digo que a necessidade que nós temos, que faz que a gente nos levante, saia da nossa casa, venha por esse ambiente, ela já se faz presente no nosso meio, irmãos. Porque é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence todo dia, irmãos. É Ele que nos traz para esse ambiente com amor e com carinho, para que possamos nos arrepender, para que possamos ter a oportunidade de pedir perdão. A irmã que começou o louvor aqui, ela foi declarando, ela falou, não sei o que você fez durante essa semana, se você errou, se você pecou, ei, aproveita essa oportunidade para adorar o teu Deus, porque foi Ele que te convenceu a chegar nesse ambiente, porque foi Ele que te trouxe até aqui esse ambiente. Para quê, pastor? Para te convencer que o que você precisa estar aqui, o que você precisa já se encontra aqui, aleluia. Zaqueu, eu imagino ele subindo naquela figueira e falando: eu quero ver quem é esse homem, eu quero ver o que essas pessoas têm dito dele, a respeito dele, tem falado tantas coisas, mas eu quero ver, eu quero conhecer. Mas Zaqueu, talvez pensando dentro dele, ele falava consigo: mas eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou um homem que tenho defraudado as pessoas, eu sei que eu sou um homem que tenho feito tantas coisas que não convém, tantas coisas que não tem honrado aquilo que diz sobre mim. Porque Zaqueu, irmãos, ele era para ser alguém que estava ali junto com os outros irmãos, mas ele decide trair. Ele era conhecido como Zaqueu traidor, porque ele cobrava imposto dos seus irmãos, ele cobrava imposto daquele povo que era o povo dele. Pense, irmãos, ninguém queria estar perto de Zaqueu, os próprios, os crentes, rejeitavam Zaqueu, porque vamos conver, Zaqueu dava por merecer. Às vezes, irmãos, estamos colhendo algumas consequências que às vezes falamos: poxa, mas era para as pessoas estar se aproximando de mim, para tentar me falar do Evangelho, para tentar. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. A vida que você tem levado tem afastado as pessoas de você, você não tem percebido isso. A vida, o caminho que você tem decorrido tem feito com que as pessoas cada vez mais tenham se afastado de você. Talvez você tenha falando: poxa, por que eu ando tão sozinho? Por que eu tenho feito tantas coisas?
Ei, irmãos, o caminho que você tem levado, tem te levado para esse abismo. Hoje é noite da salvação chegar na sua casa no nome de Jesus. Hoje é noite de nós pegarmos, irmãos, o caminho de volta, porque ainda há tempo, irmãos. Mas Zaqueu ali, ele sobe naquela árvore, talvez, irmãos, com diversos esses pensamentos. Eu só quero ver. Talvez você chegou aqui na cena hoje falando assim: eu só vou lá cultuar, eu só vou lá ver como que é. Eu só vou lá, eu vou ficar quietinho no meu canto, ninguém vai me perceber. Lá é escurinho, eu vou sentar lá atrás, eu vou sentar no meio, eu vou sentar de uma forma que ninguém vai me perceber. Ei, mas eu tenho um recado para a sua vida nessa noite. Ele te conhece pelo nome. Zaqueu, desce depressa daí, Zaqueu. Oi, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Ele já sabe quem você é, ele já sabe que você estaria aqui, ele já sabe que você se levantaria hoje, por meio de tantas coisas que você enfrentou. Ele estava lá dando força. Não, segura mais um pouquinho, eu vou te levar para lá. O inimigo tentou de tudo, irmãos, mas ele não conseguiu. Você chegou aqui, você subiu nessa figueira brava, e ele já te viu aqui nessa noite, meus irmãos. Eu creio que Ele nos viu aqui nessa noite. E Ele tem um recado para nossas vidas. Ei, desce depressa daí. Eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber como você está, mas hoje me convém pousar na sua casa. Hoje me convém pousar na sua vida, entrar na sua casa, irmãos. Jesus, irmãos, ele tinha algo muito importante, era a coisa mais importante do seu ministério. A missão que o Pai o entregou, ele estava indo para cumprir a missão mais importante da sua vida, mas ele não deixou de olhar Zaqueu naquela árvore. Ei, irmãos, ele se importa com você. Ele te conhece pelo nome, Ele sabe o que você necessita nessa noite. O texto não nos explica o que Zaqueu necessitava, mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu já começa a falar: Jesus, aquilo que eu fazia de errado eu já não vou fazer mais. Jesus, aquilo que eu errava eu não vou errar mais, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Se for necessário, Jesus, eu vou retribuir 4 vezes mais. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele nos convence dessa forma, irmãos. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, irmãos, a oportunidade que Zaqueu teve, ela foi única. Porque se Zaqueu não tivesse tomado aquela decisão naquela noite, ele não teria outra oportunidade diante dele, irmãos. Porque foi a última oportunidade que aquela cidade teve, que Jesus passou por ali. Eu não sei se hoje é o nosso último culto, mas a irmã cantou aqui, irmãos, quem dera se fosse, né? Nós já estamos prontos. Essa semana, irmãos, a gente tivemos uma triste notícia na nossa célula. A gente havia por 3 meses jejuando e orando pela vida de um irmão, pelo esposo de uma irmã lá da nossa célula. E a gente botava ali a cadeira, no ciclo de oração, e a gente orava, clamava, levantamos jejum pela vida daquele homem, pedindo a Deus para que Deus restituísse, para que Deus salvasse, para que Deus transformasse. E eu me lembro, Leno, que de um dia, enquanto eu orava, eu falei assim: Deus, a tia Carla eu conheço. O nome dele era complicado, Wagner. A gente chamava ele de Xana, que era o apelido dele. E às vezes eu esquecia o nome dele. Até Arthur, quando orava, Arthur falava: o esposo da tia Carla.
E eu falei, Deus, tu sabe de todas as coisas. Mas se for necessário, Deus, tu fazer algo para que aquele homem reconheça a ti, que ele se encontre contigo. Eu sei que isso talvez seja um processo para que ele possa te conhecer, para que ele possa se aproximar diante de ti. Se revela a ele lá naquele hospital e tal. E fui orando dessa forma, irmãos. Passou um dia, o filho dele me manda uma mensagem e fala assim: Flávio, tem como você ir lá no hospital orar para o meu pai? Porque eu queria que ele aceitasse Jesus, porque eu estou preocupado com ele. E eu falei, claro, meu irmão, tem como sim. Fala com ele, fala que eu vou lá. Me manda uma mensagem dizendo, falando com ele, pô, meu pai aceitou, eu vou lá e tal. E no outro dia ele me mandou uma outra mensagem feliz. Ele falou assim, Flávio, não precisa mais. Eu falei, por quê? Ele falou, não, foi um amigo da família lá e orou por ele, ele aceitou a Jesus e tal. Eu falei, glória a Deus, meu irmão. Que assim seja. E enquanto eu orava, eu falava, Deus, eu já entendi, porque desse processo talvez era para isso, para que ele possa se converter. Mas Deus, eu não aguento mais ver a situação do jeito que está. Parece que a gente está orando, não está acontecendo nada. Dá um sinal para a gente, faz de alguma forma. E eu estava em casa, irmãos. Cheguei, estou lá quieto, ele estava prestes a almoçar. Minha esposa olha para mim e ela meio que nervosa, mandaram uma mensagem para ela meio desconexa, falando, não sei quem faleceu. Eu falei, calma, quem que faleceu? Tem mais parentes, tem mais gente na família. Até não queria acreditar que era ele. Eu falei, nós estamos orando, meu Deus, o que houve, o que aconteceu? Irmãos, perdemos o chão, ficamos ali para entender, mas ele teve uma última oportunidade. E glória a Deus que ele se agarrou a essa oportunidade. E eu não estou falando isso para botar medo na igreja, para botar medo na vida de meus irmãos. Eu queria ler aqui, voltar um pouquinho, em Lucas 18, verso, deixa eu me recordar aqui para mim não... Jesus chamou à parte os 12 discípulos. Escutem, vamos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem. Será entregue às mãos dos pagãos, que vão troçar dele, insultá-lo, cuspi-lo, bater-lhes e dar-lhe a morte. Mas ao terceiro dia, ele há de ressuscitar. A missão que ele tinha era muito importante, irmãos. Mas quando ele vê Zaqueu ali naquela árvore, ele fala, Zaqueu, eu tenho até uma missão importante, eu tenho algo para cumprir, eu estou com meus 12 discípulos aqui, eu tenho que caminhar para esse propósito. Mas desce daí, Zaqueu, desce. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite no nome de Jesus. Mas não se dispersa não, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Talvez o teu nome hoje aqui não seja Zaqueu. Talvez o teu nome seja Elias. Talvez o seu nome seja Cláudio. Talvez seu nome seja Flávio. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmão, Jesus já te viu aqui nesse ambiente. Jesus, ele já te encontrou aqui nesse ambiente. E ele tem uma notícia para você, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Mas pastor, você está dizendo isso porque você não sabe a bagunça que está na minha casa. Você não sabe a bagunça que está a minha vida, pastor. Você não sabe como eu cheguei até aqui, como está conturbada a minha história, a minha vida. Eu estou vivendo uma coisa louca, está vivendo um turbulhão de emoções. Minha vida está uma bagunça.
hoje. A salvação chega na sua casa no nome de Jesus. Se você deixar, se você se permitir, porque Ele não vai arrombar, Ele não vai arrombar. Hoje convém que eu entre na sua casa, assim manda te dizer o Senhor. E quando eu entrar, pode ter certeza que tudo que está fora do lugar eu vou colocar no lugar. Que tudo que está desarrumado Ele vai começar a arrumar no nome de Jesus. Oh, irmãos, eu vou te fazer um convite. Mas antes de eu te fazer esse convite, irmãos, não dê vozes. Já tem gente até vindo, irmãos, glória a Deus. Já tem gente vindo, irmão. Talvez na sua ouvido aí, na sua orelha, tem uma voz dizendo assim: ei, tu tá querendo subir nessa figueira, é? Tu tá querendo subir nessa figueira, tem certeza, é? Pra que você vai subir lá? Nada vai mudar, nada vai acontecer. Ei, irmãos, você já chegou aqui, dê o próximo passo no nome de Jesus. Rompe aí essa barreira no nome de Jesus. Não deixa que essas vozes que tentam te paralisar, não deixa que essas vozes que tentam te oprimir há tanto tempo te vencer nessa noite. Mas hoje Ele te viu, Ele te encontrou. E hoje tem salvação, não só para você, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. E vai começar através de você, no nome de Jesus. Dê um passo aí agora, dê. Vem, irmãos. Sai do seu lugar. Rompe. Rompe, eu sei que é difícil. Eu sei que você tem olhado, visto os olhos de julgamento do seu próprio povo, dos seus próprios amigos, que às vezes, em vez de te aconselhar, tem te jogado cada vez mais para baixo. Mas no nome de Jesus, aquele que tem poder, irmãos, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Ele se faz presente aqui e Ele quer te chamar pelo nome. Percebo quão mais
sonho, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me Somos sua herança e nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Escute isso, irmãos. Talvez naquele tempo lá atrás fosse até normal alguém que errasse, alguém que estivesse fazendo coisas erradas, os próprios, os julgares, os próprios membros, os próprios amigos ficar contra. Isso era, talvez fosse normal para eles. Mas eu sei que aqui na cena não tem pessoas que julgam ninguém. Amém ou não amém, irmãos? Aqui existem irmãos de verdade que se preocupam uns com os outros. Aqui não tem pessoas apontando e falando: Zaqueu, você fez isso, você fez aquilo, eu não quero estar perto de você. Não, pelo contrário. Aqui tem pessoas que estão aqui falando: ei, Zaqueu, você errou, mas se você quiser eu estou contigo, meu irmão. Se você quiser eu te ajudo, meu amigo. Se você quiser eu te dou a minha mão. Vamos caminhar juntos no nome de Jesus. Eu quero deixar o Espírito Santo de Deus te usar aqui nessa noite. Eu queria que você colocasse a mão sobre o ombro do teu irmão que está do seu lado aí agora, no nome de Jesus. Todos, independente de quem está do seu lado, coloca a mão sobre o ombro dele. Vai no ouvidinho dele e fala assim: Zaqueu, se você precisar eu estou aqui, meu irmão. Não fica sozinho não, não pensa que o evangelho te abandonou. Não pensa que as pessoas são todas iguais. Ei, irmãos, eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser eu vou lá na frente com você no nome de Jesus. Se você eu passo, irmãos, madrugadas de oração contigo. Mas você não vai ficar sozinho, Zaqueu, porque o próprio Jesus, na sua missão mais importante, ele olhou e falou: Zaqueu, desce daí, porque eu vou passar um tempo na sua casa.
porque eu me importo com você. Eu quero estar perto de você, porque eu sei, Zaqueu, que quando eu entro na sua casa, a sua vida muda. Eu sei, Zaqueu, que quando eu estou perto de você, as coisas são transformadas, Zaqueu. Você vai ser um agente de milagre onde você passar. Você vai ser um agente de milagre para transformar a sua cidade, o seu bairro, a sua vizinhança. Porque você vai ser um agente de milagre no nome de Jesus. Eu disse que você pode sair daqui levando esse Jesus para sua casa. E eu já quero profetizar sobre a vida desse jovem, que é você chegar no seu lar, que você não vai chegar mais sozinho, mas o próprio Espírito Santo de Deus vai te fazer companhia a partir de hoje. E quando você chegar na sua casa, eis aqui eu, tudo que estava fora do lugar vai começar a voltar para o lugar no nome de Jesus. Essa leve e momentânea tribulação não veio para te matar, mas veio como um aprendizado para que você possa evoluir no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, que chega um tempo novo na vida desse jovem no nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que Tu não és aquele, ó Pai, que nós temos que buscar para que portas se abram, para que milagres aconteçam. Eu sei, ó Pai, que se nós fizermos, ó Pai, o que esse jovem acabou de fazer aqui agora, entregar a nossa vida diante de Ti, a Tua palavra diz que as demais coisas são acrescentadas nas nossas vidas. Que assim seja na vida desse homem, que assim seja na vida dele, que a partir de hoje, que quando ele começar a se aproximar mais de Ti, que as coisas começam a se revelar a ele, que as demais coisas possam ser acrescentadas na vida dele, e que de nada ele possa sentir falta, porque quem tem a Ti tem tudo, porque quem tem a Ti tem tudo. Assim eu declaro no nome de Jesus, Pai. Receba esse jovem no nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que no nome de Jesus Cristo, que de maneira nenhuma o nome dele possa se apagar desse livro, Senhor. E que, ó Pai, o céu nesse momento, como estar em festa, eu creio que a cena nesse momento vai fazer festa agora no nome de Jesus. Por essa alma que retorna, por essa vida que se encontra. Oh, irmãos, olhe para cá, varão. Nós temos uma forma carinhosa de te receber. E nós queremos dizer isso, irmãos, não como um jargão, igreja, amém, irmãos? Mas como uma verdade no nosso coração. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Nós não somos uma igreja para frequentar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode fazer festa, irmãos. Leva esse irmão para consolidar. Glória a Deus. Pastorzão, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém, irmãos?